Mas então, qual é a importância, então, dessa lógica de programação para a construção dos algoritmos? Quando você tem uma base sólida em lógica de programação, você vai ter conhecimento suficiente para estar aprendendo qualquer linguagem de programação. Você vai ter uma facilidade maior para aprender uma linguagem de programação, seja ela C, C++, Java, PHP, C Sharp, etc. Certo? Então, quando você compreende os processos para a criação de soluções, essa sequência de passos para resolver um determinado problema, e você entende o que compõe o algoritmo, que é que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, né? Você só tem que aprender peculiaridade de cada linguagem de programação, certo? Já que você tem essa lógica bem desenvolvida. E quando nós falamos de algoritmos, nós temos alguns tipos de algoritmos, tá? Então, quando vocês fizeram aquele exercício da jarra, que eu não estou abordando ele aqui na videoaula, mas tem nos slides, né, que eu disponibilizei, mesmo sem perceber, vocês criaram uma sequência de passos. E essa sequência de passos descritas é o que seria um algoritmo narrativo. Mas o que é um algoritmo narrativo? O algoritmo narrativo é um tipo de algoritmo. E nós temos alguns tipos de algoritmos. E a gente vai estar conhecendo esses algoritmos melhor. Então, vamos ver o algoritmo narrativo. A descrição narrativa utiliza a linguagem natural para especificar os passos para a realização das tarefas, que foi exatamente isso que vocês fizeram. Na sua linguagem natural, ou seja, o português, né, brasileiro, vocês especificaram como fazer uma determinada tarefa, uma possível solução para um problema. A vantagem: qualquer pessoa vai conseguir entender e seguir os passos. Então, se vocês saírem na rua e darem essa solução para uma determinada pessoa, qualquer que seja essa pessoa, se ela souber ler, ela vai conseguir seguir essas tarefas, ela vai ter um resultado, que é como se fosse o mesmo processo da receita de bolo. Qualquer pessoa consegue pegar uma receita e estar seguindo aqueles passos e ter um resultado. Qual que é a desvantagem? Ela dá margem às más interpretações e ambiguidades, porque dependendo da forma que você escreve essa sequência de passos, pode dar ambiguidade nesses passos. Então, ela não é tão confiável assim, certo? Mas não deixa de ser um tipo de algoritmo. Nós temos aqui exemplos de algoritmo narrativa, que nós temos troca de um pneu furado, que é afrouxar ligeiramente as porcas, suspender o carro, retirar as porcas e o pneu, colocar o pneu reserva, apertar as porcas, abaixar o carro, dar o aperto final das porcas. Isso. Calcular a média de um aluno. Obter as suas duas notas, calcular a média aritmética. Se a média for maior que 7, o aluno foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Então, qualquer pessoa que ler essa sequência de passos que são descritas aqui, ela vai conseguir estar compreendendo, independente dela conhecer programação ou não, certo? Qual é outro tipo que nós vamos estar falando aqui? Que é o fluxograma. O fluxograma, ele é uma forma universal de representação. Se utiliza de figuras geométricas para ilustrar os passos a serem seguidos para a resolução dos problemas. É chamado também de diagrama de blocos. Então, o fluxograma, nós não utilizamos ele só em algoritmos. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar outras aplicações para ilustrar determinadas informações, tá? E ele tem essa vantagem que ele não vai estar gerando ambiguidade. E as pessoas da mesma forma vão conseguir estar compreendendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um fluxograma para um domingo. Então, aqui você tem o início, acordar, tomar café. Dia de sol? Sim, então eu vou à praia. Se não, vou ler o jornal. Depois eu vou ao cinema, fazer uma refeição e dormir, fim, domingo. Então, mesmo ou qualquer outra pessoa, ela vai conseguir estar assimilando essas informações e ele é mais limpo, contém menos ambiguidade que o algoritmo narrativo. Existem outros tipos de algoritmos, como por exemplo, nós temos os pseudocódigos, que eles se semelham bastante à linguagem de programação, só que eles são em português, como por exemplo, nós temos o Portugal. Vocês têm todas as funções que você tem na linguagem C, você consegue fazer isso no Portugal, que parece com a nossa linguagem mesmo.
mas a gente não vai estar falando disso porque a gente não vai estar utilizando o pseudocódigo. Aqui no nosso curso, nós vamos estar utilizando o fluxograma, principalmente para estar desenvolvendo a nossa lógica de programação, para ter acesso a esses conceitos iniciais. E em seguida, nós vamos trabalhar com a linguagem de programação propriamente dita, tá? A gente não vai ficar muito em fluxograma, vai ser apenas para estar pegando essas informações principais. Bom, pessoal, e a primeira aula é isso.